O que a música It's Gonna Be Me, do NSYNC, nos ensina ou faz uma conexão bíblica para nós sobre a graça? Como a graça pode ser irresistível? Qual é a conexão, então, da letra da música com a graça? Vamos lá, terceira tentativa de conexão de live. Vamos ver se sai essa live. Eu tô com essa música na cabeça já faz 2 dias, tentando entender o porquê que ela não sai da minha cabeça. Tudo bem que ela é uma música muito boa, ela é uma música que tem um ritmo, uma batida muito boa, e geralmente quando eu fico com músicas martelando na minha cabeça é porque eu tenho que tirar algum conhecimento dali, alguma reflexão bíblica. Confesso pra vocês que eu acabei de receber essa inspiração aqui enquanto eu tava ouvindo um monte de música. Hoje eu tô extremamente com procrastinação, no sentido de que eu tenho muita coisa pra fazer, estou fazendo, entre uma atividade e outra, estou aqui procrastinando com decência, como eu ensinei pra vocês. E todas as minhas procrastinações com decência no dia de hoje estão girando em torno de músicas. E eu não estou tentando entender qual é a música, qual é a mensagem que Deus estava querendo que eu falasse. Tem algo me incomodando desde de manhã para que eu abrisse uma live e eu o tempo inteiro negando. Tanto é que eu apareci muito nos stories hoje tentando entender qual era a mensagem que alguém que tá aqui precisa escutar. E eu acabei de receber essa mensagem na minha mente, pensando e refletindo sobre esta música. A música, pra quem não sabe, é It's Gonna Be Me, do NSYNC. Eu vou colocar a letra aqui porque eu tô achando que a outra live que eu abri caiu porque eu botei a música, então às vezes tem os direitos autorais. Então eu vou ler um trecho principal da música e vocês vão entender que conexão que eu quero chegar. Mas basicamente, a música eu vou explicar qual que é o enredo total da música, o contexto, pra vocês entenderem a conexão e reflexão bíblica que a gente vai tirar desta música. Obviamente que essa aqui é uma música secular, é uma música romântica, mas como eu disse pra vocês, a maioria das músicas românticas, quando eu escuto, eu consigo conectá-la com o meu amor a Deus, né? Porque querendo não deixa de ser um romance entre a gente ama a Deus em primeiro lugar, então é como se ele fosse um relacionamento para nós também. Então essas músicas românticas, algumas fazem muito sentido nesse relacionamento que a gente tem ou deveria ter com Deus. Então vamos lá, música It's Gonna Be Me, do NSYNC. A parte que eu quero que vocês foquem aqui, toda a música traz uma grande conexão, eu poderia fazer conexão com todas as frases, mas a principal que eu quero fazer é o seguinte: Every little thing I do never seems enough for you. You don't want to lose it again, but I'm not like them. Baby, when you finally get to love somebody, guess what? It's gonna be me. Basicamente, a letra, ela gira em torno de uma situação em que... deixa eu pegar aqui meu texto. Ela gira em torno de uma situação em que alguém tenta convencer uma outra pessoa de que mesmo com todas as tentativas de fuga, ou seja, a pessoa está tentando fugir daquele amor, no final das contas, ela sempre vai perceber que aquela outra pessoa, no caso do enredo da música, é a melhor escolha. Então não importa a fuga que você faça, não importa o quanto você negue, no final das contas você vai concluir de que aquela pessoa era a pessoa ideal para você escolher. Então esse conceito de pessoa, de amor, pode ser conectado com o nosso conceito de amor a Deus. Porque assim como na música fala de alguém que está automaticamente ali resistindo, aparentemente resistindo a um amor irresistível, a pessoa está tentando resistir a esse amor, finalmente ela percebe que sempre esteve ali por ele. Sempre esteve ali por ele. Muitas vezes os seres humanos lutam contra a vontade de Deus, eles acham que estão lutando contra a vontade de Deus, tentam outros caminhos, buscam alternativas para preencher um vazio interior. Porém, no final, vão perceber que a escolha melhor era Deus. Os eleitos não têm a possibilidade de resistir ao Espírito Santo, então quando o Evangelho bate, você vai crer. A grande questão que envolve essa resistência do coração é a maldade do humano e o pecado que está dentro de você, que faz uma separação de Deus. Porém, essa separação é uma separação temporária, não é uma separação permanente, eterna, porque essa separação é uma separação em que quando estamos em pecado, quando estamos pecando, quando estamos executando mal, ficamos nos sentindo afastados de Deus. E para que a gente se aproxime novamente, a gente precisa se arrepender dos pecados e Ele vai limpar os nossos pecados e nos traz próximo a Ele. Porém, algumas pessoas passam uma vida inteira para tentar entender essa busca por algo maior, essa busca por algo espiritual. E buscam caminhos alternativos para não chegar ao Deus soberano do universo. Só que no final da vida delas, se elas foram eleitas, se consuma na timeline delas o fato de elas crerem no Deus verdadeiro. Então não existe graça resistível. A graça só é resistível, ou seja, só pode ser resistida a quem não é eleito, ao ímpio. Esse peca o tempo inteiro. É por isso que o Espírito Santo
O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de não crer no Espírito Santo. E esse pecado que não é perdoável, porque justamente para que você tenha uma salvação, você precisa crer na veracidade do Espírito Santo na sua vida. Então, quando você não crê, é porque você não tem como acessar esse Espírito Santo, logo não tem como você receber salvação, porque quem vai te convencer do pecado é o Espírito Santo de Deus. Por isso que só quem comete o pecado imperdoável contra o Espírito Santo são os ímpios. Porém, se você é um eleito, ou seja, na tua timeline, ainda que você tenha nascido ímpio, porque todos nascemos ímpios, mas esse estado permanente de impiedade só se solidifica, só se mantém, se sustenta quem é ímpio. Ou seja, você nasce ímpio e vai permanecer ímpio durante toda a tua história. Dessa forma, a graça, ela é resistível a você. Você pode resistir quando você escutar o Evangelho, quando você escutar sobre Jesus, quando você escutar sobre Deus. Você não vai crer, porque você não recebeu a fé suficiente para crer na verdade. Agora, se você é um eleito, essa fé, essa graça vai bater em você. Você pode até tentar fugir, igual a música diz, It's gonna be me. No final, it's gonna be Deus. It's gonna be God. No final, você vai procurar Deus. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. É mais ou menos esse o contexto. Por exemplo, quando a gente traz lá em João 6,68, a gente traz, Pedro declara, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Sempre chega um momento em que percebemos que Deus é a única escolha verdadeira. É a única. Qualquer pessoa que for um eleito, ela vai perceber isso na sua própria vida, não importa o quanto fuja. Mesmo que as pessoas tentem encontrar sentido longe dele, no final das contas, a verdade é que vai ser ele. Porque só tem graça em um Deus. Só existe perdão, amor e graça no Deus verdadeiro, que é a própria fonte do perdão, do amor e da graça. Se você tentar procurar esses 3 atributos em qualquer lugar, vão ser atributos frágeis, vão ser atributos não permanentes, porque a única coisa que permanece são as coisas que estão firmadas na verdade de Deus. Essas permanecem. Pode passar o tempo que for, você sempre vai voltar. Às vezes algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, olha, eu tô muito triste porque eu criei meu filho na igreja e ele se desvirtuou. Eu tô muito triste porque eu cresci na igreja e hoje eu tô em outro lugar. E as pessoas chegam pra mim tristes porque aparentemente julgam alguns frutos momentâneos daquela pessoa e se entristecem porque aparentemente parece que essa pessoa está fugindo ou está longe de Deus. Eu digo pra você, irmão, você que tá me assistindo aqui, se essa é a sua dúvida do coração, se você tem um filho que tá afastado de Deus, se você tem o teu marido que você ora por ele o tempo inteiro para que ele vá para perto de Deus, confia, continue orando, porque se Deus fez uma promessa na sua vida, ele com certeza vai cumprir essa promessa. E se essa promessa ainda não se cumpriu, é porque não chegou o tempo determinado dessa promessa. Essa é a mensagem que eu preciso passar nessa live de hoje. Se você está com dúvida sobre isso, se você estava esperando uma resposta, uma confirmação de Deus sobre isso, aguarda, entrega e confia, porque ele vai trazer o seu marido, o seu filho, no tempo ideal dele. As pessoas precisam passar por processos de quebrantamento na sua vida, para que elas tenham um coração quebrantado, igual a música que eu conectei hoje de tarde. Então, um quebrantado coração é tudo que eu tenho a te ofertar. Você só vai voltar para Deus, você só vai chegar para Deus quando o seu coração estiver quebrantado o suficiente para que você consiga ouvir o Evangelho, para que ele seja irresistível para você. Então algumas pessoas vão passar sim por um processo de muito mais dor, de muito mais sofrimento, até que a palavra que entra, né, aquela palavra que entra como faca de 2 gumes para separar o corpo da alma, como a Bíblia mesmo diz, essa palavra verdadeira, ela só vai ter efeito em você se você tiver com o coração quebrantado para receber essa palavra. Então existe tempo para tudo debaixo do sol. Então se você está com seu coração aflito, pedindo uma resposta para Deus, um sinal do que você tem que fazer, o sinal é esse: continua, entrega e confia a tua oração para aquela pessoa que você ama. Se tem uma promessa de Deus na sua vida, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, entrega e confia. Usa esse amor que você sente por ele para intencionar amor, para que ele chegue perto, para que ela chegue perto de Deus. Porque com certeza Deus quer a sua família e os seus filhos unidos, juntos. E se ele separou, tem um motivo. E esse motivo é o quebrantamento dos corações. É a entrega verdadeira. A gente só consegue fazer um louvor verdadeiro para Deus quando a gente tem o nosso processo, o nosso coração, o nosso ego quebrado. Se o seu coração, o seu ego não for quebrado, a palavra de Deus não
penetra com profundidade. Porque o seu ego, sua depravação, a sua natureza humana, seus impulsos naturais, eles fazem uma separação natural de Deus. A Bíblia fala que não existe nenhum justo sequer, não há ninguém que procure, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos precisam que Deus estimule a fé em você para que você possa crer. A gente vê muitos exemplos na Bíblia de pessoas que tentaram fugir de Deus, mas que no final elas reconheceram que é só nele que encontram plenitude. Uma das histórias mais marcantes que a gente pode trazer aqui, além de Jonas, obviamente, é o filho pródigo. Lá em Lucas 15, 11 a 32. É o jovem que decide, então, sair da casa do pai, buscar viver de acordo com seus próprios desejos, mas, depois de experimentar o vazio da independência e a miséria da separação, ele percebe que só no pai, encontraria o amor verdadeiro e a restauração. Hoje eu tô falando aqui para pessoas que podem ser esse filho pródigo. Eu posso estar falando aqui para pessoas que podem ser o irmão do filho pródigo, aquele que nunca saiu da igreja, aquele que sempre fez tudo certinho. Muito se fala sobre o filho pródigo, mas pouco se fala sobre o irmão, aquele que fez tudo certinho e que aparentemente ficou ali e não recebeu, talvez, nenhuma atenção particular por ter cumprido tudo que cumpriu. Se você é o filho pródigo, aquele que saiu, que largou, que abandonou, que se entregou aos seus próprios desejos, que experimentou um vazio existencial, dessa independência, experimentou essa miséria da separação de Deus. Se chegou no momento, irmão, irmã, em que você percebeu que somente no Pai, somente nele você encontra o amor verdadeiro e restauração, se ajoelha na tua casa, entrega a tua vida a Deus. Ele limpa você de todos os pecados. Não importa o que você cometeu. Não importa quão denso você foi. Não importa quão fundo e profundo no pecado você foi. Se Deus está chamando o teu coração, se Ele está confirmando essa informação que eu estou passando aqui, é você. É você que Ele quer. É você que Ele quer. Se é você que chora lá no teu quarto, de noite quando ninguém vê. Se é você que fica toda hora sendo julgado por todo mundo, porque aparentemente está desviado, está desviada, mas que lá no fundo do profundo você sente uma intensa vergonha, você se sente sozinho, você procura preencher esse vazio existencial com tudo, com todos e nada preenche. Se é você que está sentindo esse sentimento aqui me assistindo, é você, essa mensagem é para você. Chegou o seu momento. Simplesmente entrega tudo, entrega o seu coração para Deus. Entrega todas as suas aflições, todos os seus sentimentos, todas essas suas angústias. Porque é Ele que vai suprir esse vazio. Toda a história que Ele quer entregar para você vai chegar para você no tempo certo. Após você entender esse processo que você passou. Só vai chegar para você quando você entender que tudo que você passou de sofrimento foi necessário para que você hoje pudesse enxergar um novo caminho a seguir. E depois que você entrar nesse caminho, não dá para desver. Você não tem escolha de retornar. Então, pega esse teu sentimento, esse sinal que você pediu para Deus, que está vindo através dessa live, e aceita no seu coração que você não é nada sem Deus. Que você pode rodar o mundo, que você pode procurar em todas as coisas. Você pode suprir com dinheiro, com pessoas, com bens. Mas, no final, quando você deita a cabeça no seu travesseiro, é você e Deus. É só Ele que está ali por você. E você que tem que enfrentar as suas sombras. É você quem tem que enfrentar os seus gatilhos emocionais. É você que tem que enfrentar os abandonos da sua vida que seu pai e sua mãe provavelmente não te deram. É você. É você que chora sozinho. Então, a única pessoa que está com você nesse momento que você chora sozinho é Deus. Entrega todas as suas ansiedades para Ele, porque Ele vai cumprir a missão e o propósito dele na sua vida. Não importa o quão denso você foi. Quantas vezes eu e você tentamos fugir de Deus, a gente acha que pode encontrar satisfação em outros lugares. Mas no fim, Ele é a escolha verdadeira. Assim como na música It's Gonna Be Me, muitas frases dela refletem a forma com que a gente resiste a Deus. Mas no final existe uma atração irresistível para Deus. No final existe uma atração. Deus está dizendo hoje para você, vai ser eu. Você pode tentar outros caminhos, mas no final você voltará para mim.
João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós. Você não escolhe Deus. Você não tem livre-arbítrio para escolher Deus. Você está afundado nos pecados e depravação da tua carne desde o seu nascimento, é o que diz em Gênesis. Nascemos inclinados para o mal, portanto, não temos a capacidade de escolher a Deus. Se você está escolhendo a Deus, significa que antes Ele escolheu você. Você não foi o espermatozoide mais rápido. Você foi escolhido pelo óvulo. Você já nasceu sendo escolhido. Você não escolheu o seu nome, não escolheu o país, não escolheu os seus pais, não escolheu nada. Não vai também escolher a Deus, sem que Ele tenha escolhido você primeiro. Romanos 3:11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Every little thing I do never seems enough for you. Assim como na música, onde alguém tenta tudo e nunca é suficiente. O ser humano, ele tenta preencher o vazio com sucesso, relacionamentos, prazeres, mas nunca é suficiente. Só Deus preenche esse espaço, esse vazio da alma. Você foi criado para adorar. Grava isso, você foi criado para adorar. Se no lugar de adoração não tiver o Deus verdadeiro, você é um idólatra. Você se sente vazio e sozinho. Porque esse buraco aí é o buraco da adoração. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se você tem um vazio na alma, um vazio existencial, e você não consegue preencher com nada terreno, nada te supre, eu tenho uma péssima notícia. Ou melhor, eu tenho uma boa notícia para te dizer. Tem um buraco que vai ser preenchido cedo ou tarde. E se você preencher com coisas humanas, se você preencher com essas coisas terrenas, você vai sofrer amargamente os processos da vida. Até que você entenda e pare de resistir, porque você não tem escolha. Né? Vai na dor ou vai no amor? Vai. Quem tem que ir, vai. Ou vai na dor ou vai no amor. Você pode escolher ir na dor ou no amor. Com emoção ou sem emoção, mas você vai. Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 males. Abandonou-me, a fonte de água viva, e cavou para si cisternas rachadas que não retêm água. Tentamos seguir então caminhos próprios, mas nada fora de Deus satisfaz. Jonas tentou fugir do chamado, mas Deus o alcançou. Você vai pelo amor ou vai pela dor? Jonas foi pela dor, depois, então tá bom, entendi o recado, Deus pode deixar que eu já tô indo lá pra Nínive pregar. Implorou dentro da barriga do grande peixe. Implorou pela sua vida. Deus tenha misericórdia de mim. Entendeu o recado. Beleza, então pode sair da barriga do grande peixe. Vamos lá, vai lá cumprir o que você tem que cumprir. Se tem alguém aqui que tá me escutando, que sente que tem um propósito, um chamado muito grande, e tá perdido na vida, tentando entender que propósito é esse, que chamado é esse. Eu tenho uns dons, eu tenho uns trem aqui estranhos, eu sou meio diferentão. Mas sei lá, não sei, esse negócio de Bíblia, de crente, coisa chata. Sinto lhes dizer. Uma hora você vai entender. Uma hora você vai entender. Vai precisar, às vezes, entrar na barriga do grande peixe. Mas uma hora você vai ser cuspido de lá. Vai pela dor ou vai pelo amor? Essa é a minha pergunta para você refletir. Lucas 15:11-32, o filho pródigo. Ele achou que encontraria, então, liberdade longe do pai. Eu vou embora, vou pegar meu dinheiro, vou com meus amigos lá, dando, isso aqui é muito chato. Mas no fim ele percebeu que só na casa de onde ele nasceu, na sementinha que foi plantada ali, que tinha segurança. Você só tem segurança de salvação do lado de Deus. Que negócio é esse de achar que perde salvação? Para com isso. Para de seguir esse evangelho. Para
Para de ouvir pastor falando que você perde a salvação. Você tem segurança em Deus. O único lugar seguro neste mundo não é um lugar, é uma pessoa. Ou melhor, é em Deus. Que também pode ser uma pessoa se a gente fala de Jesus. É o único lugar em que você encontra a paz que excede o entendimento. Se você buscar paz em qualquer outro lugar, você não vai achar. Pode até parecer que achou. Vai se enganar e sofrer amargamente. Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. No seu coração você faz planos. Normal, a gente tem que pensar, criar, planejar, imaginar. Tem que fazer isso mesmo. Mas quem é que vai fazer você caminhar e andar com seu pezinho ali, dirigir o seu passo no caminho que você calculou? É Deus. Então vocês estão entendendo aqui, ó, que lei da atração nada mais é que a predestinação. É a forma com que Deus entrega as coisas para você. Então a lei da atração nada mais é que uma junção de fé, de Deus e de você. Você não cria nada sem o aval de Deus. E se você está criando, está concretizando, é porque Deus está dirigindo os seus passos. Então, não importa para o caminho que você está indo, todo o caminho está levando você para o caminho que você deveria estar indo. Não existe atraso, não existe caminho errado, não existe nada disso. Porque o seu processo individual, seja de dor e de amor, está te levando para o caminho ideal para você, que é individual. Então, meu amigo, minha irmã, minha colega, acorda. Toda a porcaria que acontece na tua vida também vem de Deus. É o seu processo de amadurecimento, de quebrantamento espiritual, é o seu caminho que é diferente do meu. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Uau! Uau! Bota a cabecinha estourando aqui, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se você é um eleito, não importa o caminho que você pegue, no final, você vai ser levado para Deus. Faz parte do seu processo de amadurecimento espiritual. E cada um passa por um processo. Ou vai pela dor, ou vai pelo amor. Simples assim. Ou seja, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ou seja, você não pode achar que está indo para Deus porque você está escolhendo ir para Deus. Ninguém pode vir a mim, ninguém. Você não está com o caminho aberto para Deus. Se você está indo num caminho aberto para Deus, é porque o Pai que enviou te trouxe. Ou seja, se você está indo para Deus, é porque Deus quer, você não perde sua salvação, você tem segurança. Não importa. Não importa. Essa é a verdade que liberta e não dá para desver, meus irmãos. Pode falar o que for de mim, pode não gostar de mim, pode achar minha voz esquisita, pode achar eu estranha, pode achar eu louca. Essa é a verdade que liberta e não dá para desver. Vocês vão ter que me engolir. Guess what? It's gonna be me. Eu devo ser uma das únicas pessoas que prega na internet com música do mundo. Entendeu? Diferentona mesmo, é isso aí, cada um com seu dom. Deus está dizendo então, no fim, sou eu. Você não pode resistir, mas será atraído para mim. Não pode, vai ser atraído. It's gonna be me. Guess what? It's gonna be me. Guess what? It's gonna be me. Atos 9, 3 a 6. A conversão de Paulo. Quer prova mais forte de que você não pode resistir ao chamado de Deus? Que Paulo mudou até de nome. O cara matava todo mundo. Ele era um dos caras, do rabino mais reconhecido. Deus, ele pega a pessoa que tá ali, ó, no auge do negócio do outro lado, inverte pra cá, fica todo mundo louco, paga um monte de língua, nego aponta o dedo e fala, isso não era o Paulo que tava lá na sinagoga falando pra cá, agora ele tá lá no meio dos pagãos, olha lá, ele no meio dos gentios, olha lá o Paulo, olha o Saulo que virou Paulo.
E tu botando o dedo na cara dele. Tá botando o dedo na cara dele. Paulão lá, na sinagoga, abrindo pergaminho, lendo. Tá lá agora no meio dos pagãos lá, falando as coisas, dizendo que não precisa mais cumprir um monte de coisa. E vamos botar o nome dele na comissão da igreja. Vamos tirar os cargos do seu Paulo. Paulo resistia, perseguia os nazarenos. Aqui a gente fala cristão, mas na verdade eram os netzarim, né? Os primeiros cristãos eram os nazarenos, chamados de netzarim, que foram saídos de fora do judaísmo. Pra quem não sabe, o Messias fundou uma seita. Na verdade, o Messias fundou uma seita que saiu de dentro do judaísmo. Essa é a grande verdade, entendeu? Ele foi o líder da revolução da seita. E depois veio o cristianismo. E que, inclusive, entrou paganismo no cristianismo. E a história do início da igreja, vocês sabem, do catolicismo apostólico romano e tal. Do Constantino, que queria misturar as religiões, né? Então, o Paulo, ele perseguia os cristãos. Perseguia os nazarenos, netzarim. Mas Deus o escolheu. Falou, ó, seu Paulo, vem cá, eu quero é tu. Tu que é um influencer aí da parada. Tu que é o digital influencer, tu faz uns stories aí, eu quero é tu. Eu quero é tu que tem relevância, o povo te ouve. Eu quero é tu. Tu vem pro lado de cá. Ah, não, Deus, não tô afim não. Ih, eu gosto de ficar aqui. Meu filho, você não tem escolha não. Quando Deus chama, tu não tem escolha. Então ele tentou fugir da verdade. Mas a graça de Deus o alcançou. Se tu tá tentando fugir da verdade, a verdade vai te chamar. A verdade vai ficar batendo ali, ó. Não dá pra desver a verdade. Romanos 8,30, acredite, tinha muita coisa que eu gostaria de desver na minha vida. Eu luto constantemente, mas não consigo desver. Tinha coisa que eu queria desouvir, desver, dessentir, descheirar. Romanos 8,30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha, faz um adendo assim, ó, uma bola enorme nisso aqui. Isso aqui é o texto mais principal do caminho da graça irresistível de Deus. Tá tudo no passado. Aos que predestinou, já foi. Esses também chamou, já foi. Aos que chamou, também justificou, já foi justificado. E aos que justificou, também glorificou. Desse texto, a única coisa que ainda não aconteceu, mas já tá no passado, é glorificou. Vocês conseguem entender o porquê que esse texto tá no passado? Naquela época o texto já estava no passado. Aos que predestinou, chamou, justificou. Esse é o caminho da salvação. Primeiro eu predestino, vai lá, haja luz, predestinei, eu quero esse pra salvação. Pá. Depois eu justifico. Ou melhor, depois eu chamo. Chama como? Como é que as pessoas vão ouvir Deus? Através do evangelho. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O que significa isso? Muitos, todos são chamados pelo evangelho. Muitos estão sendo chamados pelo evangelho, mas não são todos. Que o evangelho frutifica. Certo? Vamos lá, que você nunca mais vai esquecer esse conceito. Então, aos que eu predestinou. Primeiro eu predestino, vou criar o mundo, pá. Haja luz, já tem meus predestinados ali. Aí muita gente resiste na história, mas já tá todo mundo predestinado pra salvação, ok. Vou dar um destino pra cada um, vai ter as vidas ali, mas vai pra salvação, beleza? Tá. Aí agora eu chamei. Aí durante a timeline da pessoa, ela vai ouvir o evangelho. Todo mundo tá ouvindo, tô chamando, muitos são chamados. Evangelho, Cristo e tal, blá blá. Só que não é todo mundo que crê. Alguns creem. Em alguns o evangelho vem, ó, pá, pá, vem, pá. Aí você fica assim, não, um trem ruim não, mas acho que eu tô acreditando nisso aqui, pá, pá. Evangelho, toma. Aí a pessoa vai lá e crê. Esses que creem são os que são justificados, porque creram, a fé veio, frutificou, justificou. Justificados pela fé. Então você não é justificado pelas suas obras boas ou más. Você não é justificado e injustiçado pelas suas obras boas ou más. Você é justificado pela fé. Esse é o processo de caminho de salvação e justificação pela fé. Então aí você é justificado. E esses que são justificados são os que serão glorificados. Só que aqui tá glorificou. A gente não tá na glória, certo? Mas por quê? Porque já tá consumado. Já tá consumado. Na eternidade já está consumado. A história do Haja Luz já começou sendo consumada. Você tá vivendo uma história escrita. Sacou? Nunca mais vai esquecer esse termo. Nunca mais vai esquecer esse texto. Então quando alguém te perguntar o que significa, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você vai saber explicar agora. Então, João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas, não são todas as minhas, aquelas que são minhas, ouvem a minha voz.
eu as conheço, as ovelhinhas negras ali, e elas me seguem. Então, as minhas ovelhas não são todos. Eu tenho várias ovelhas, o mundo é cheio de ovelha. Só que eu tenho as minhas. Essas, quando eu chamo, vem. Ó, tem alguém me chamando. Elas ouvem a voz. Elas ouvem a voz. Então, elas têm o chamado do evangelho. Deus, salvação, blá, 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 blá. O que é? Vou ouvir o que tem. Elas ouvem. Essas que são as ovelhas marcadas, elas ouvem. Ele conhece todas, com a palma da mão. Conhece todos, conhece teu coração, conhece tua vida, conhece teus erros, teus pecados. Conhece aquilo que tu faz quietinho lá, que tu acha que ninguém tá vendo. Ele tá vendo, tá do seu lado lá. Toda vez que você fizer merda, pensa assim que o Messias tá do seu lado, olhando tudo que você tá fazendo. E elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Como é que você quer dizer que você segue a Deus se você não faz uma oração no dia? Como é que você quer dizer que você segue a Deus se você não lê uma Bíblia? Como é que você quer dizer que você segue a Deus se você deixa seu corpo tudo zoado e lascado na vida? Não se importa com o templo. Como é que você quer dizer que você segue a Deus se você não ouve a voz de Deus? Se quando Deus está falando no seu coração, o Espírito Santo que habita dentro de você, você fica... deixa pra lá. Vou fazer outra coisa aqui. Deus nos chama pelo nome e quem é dele sempre responderá. Você não tem livre arbítrio. Seu arbítrio é totalmente condicionado à sua fé que vem de Deus. O homem por si só não pode desenvolver fé sozinho. A fé que você tem, que é inabalável, essa fé vem do Deus que é o Deus inabalável. Deus já decidiu que você é dele, desde antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4, 5, aqui a gente fala e prova, Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Se um dia eu parar de falar de predestinação, que me leva direto pro CAPS, pode trazer o Rivotril, porque tem algum problema. Posso mudar um monte de coisa, mas essa daqui eu tenho que desver muita coisa para desacreditar disso aqui. Daqui é tão claro, é igual as praias de Florianópolis, é muito claro. Muito claro. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Cara, peraí, tá em português, isso aqui tá fácil de ler e de entender. Porque Deus nos escolheu nele, antes de tudo ser criado. E ele nos predestinou como? Em amor. O que é amor? Graça. Ele não predestinou você porque você é bom. Ele não predestinou você porque você é o legalzão da igreja. Porque você canta na igreja, porque você prega, porque você tem cargo, porque você não tem pecados. Ele não predestinou você por causa disso. Ele predestinou você em amor, porque ele ama. Ele ama. Você não tem nem a capacidade de amar o ser humano, que dirá Deus direito. Seu amor é nada perante o amor de Deus. Entendeu? Vou ficar pistola agora. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Adotados como filhos. Adoção. Originalmente inclinado para o mal. Vai lá, o Espírito Santo limpa, regenera tudo. Você é adotado como filho, agora você é filho. De onde é que tá essa história de que você é filho um dia, outro dia você não é mais? Eu te adotei, vamos desadotar aqui, porque ele que escorregou ali, ó. Divorciou, pecou, matou, mentiu. Fornicou, fez besteira. Entendeu? Vamos tirar a adoção aqui. Você acha que é fácil na vida você ir lá adotar uma criança e desadotar? Vai tentar fazer isso no mundo real. Que dirá Deus, né? Aí tá pegando, escrevendo o nome do livro da vida, te tirando, vai riscando. Que haja leak paper pra poder riscar e tirar o nome toda vez que você tá fazendo coisa errada. Para de acreditar nesse negócio que é mentira. Fico brava com isso. Para de acreditar nisso. A música. You might be hurt, baby. That ain't no lie. You might be hurt, baby. That ain't no lie. Muitas pessoas resistem a Deus porque já sofreram na vida e acham difícil confiar. Peraí, ó. Todo mundo tem história triste pra contar, minha senhora, meu senhor. Você acha o quê? Os privilegiados são povos que têm uma vida normalzinha, que nascem em berço de ouro. A maioria aqui tá tudo zoneada da cabeça. Você acha que a história de todo mundo foi maravilhosa? Teve pai e mãe. A maioria aqui é divorciado. O outro apanhou do pai, o outro sofreu abuso do tio, blá, blá, blá. Eu atendo isso aqui há mais de 4 anos. É cada história que eu escuto que não dá pra desouvir.
Ainda bem, que daí agora eu tenho argumento pra falar aqui. Todo mundo tem uma história triste. Seus primeiros 10 anos da sua vida foram infernais. De um lado pro outro, casa de tio não tem pai, não tem mãe direito. A mãe não ama ninguém porque também não recebeu amor, é uma zona. Aí você cresce todo lascado da cabeça. Aí você vai procurar amor aonde? No mundo. Nas coisas. Sendo que o amor aqui, ó, quem que é que predestinou em amor? Quem é que é a fonte de amor? É Deus. Sabe por que você não consegue amar ninguém? Direito? Porque você não tá conectado na fonte de amor. Simples assim. Tá em qualquer outra fonte. O amor de Deus, ele é diferente de tudo que a gente já experimentou. Ele é um amor que constrange. Que Deus é esse que você segue, que você serve na sua vida, que não faz você sentir esse amor genuíno. Ninguém é alecrim. Tem dia que a gente quer abrir nosso réu primário. Eu sei como é isso. Colérico, então socorro. Tem dia que é só muita oração, joelho, jejum. Mas na maior parte do tempo você tem que ser uma pessoa que ama, né? O próximo. E não aquele que aponta o dedo. Romanos 9, 15, 16. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de quem Deus. De como que ele usa a sua misericórdia. Ah, não dou conta não. Eu não dou conta não. Esse povo que fala de livre-arbítrio, eu não dou conta. Deixa eu beber minha água aqui. A salvação não depende do teu esforço. Pode se esforçar todo dia. Não consegue nem emagrecer. Vai achar que consegue conquistar a salvação. Não consegue deixar de comer um doce. Vai achar que consegue conquistar a salvação. Não consegue terminar um relacionamento bosta. Mas acha que consegue conquistar a salvação. A salvação você consegue conquistar. Claro que você consegue. Claro. Não importa o esforço que você faça, você nunca vai ser perfeito aos olhos de Deus. Nunca. Desiste. Se entrega pra Ele. Fala, eu sou um lixo de ser humano em relação à salvação. Em outras coisas, você pode ser boa mesmo. Terrenamente falando, você vai desenvolver uns dons. Falando de salvação, aqui, de coisa transcendente. Tá? O restante pode ser que seja bom mesmo. Agora, caráter, moral, são lixo. Olha pra dentro de você. O que se acha melhorzinho, espuma pela boca. Como diz meu amigo, melhorzinho, toma sopa com garfo. O melhorzinho toma sopa com garfo aqui nesse lugar, tá? Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completar. Quem começou a boa obra em vocês? Me diz quem começou a boa obra. Quem começou? Foi você? Foi seus pais? Quem começou? Vai falar pra mim quem começou a boa obra. Quem é que começou a boa obra em vocês? É ele que vai completar. Quem é? Você que começou quando você acordou, quando você nasceu, escorregou lá da barriga da tua mãe. Ah, eu vou começar minha boa obra, vou finalizar porque eu sou forte. É nada. Não aguenta nem montar uma cadeira, matar uma barata. Entendeu? Você pode lutar, mas no fim você vai escolher a Deus. Se você for eleito, você vai escolher a Deus. Romanos 8, 38 a 39. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Nada. Nada é nada. Nada nos poderá separar do amor de Deus, que está na graça. Como é que você acha que você perde a salvação? Como é que pode um negócio desse, gente? Aí vem a música. There comes a day when I'll be the one you see. There comes a day when I'll be the one you see. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Filipenses 2, 10, 11. Se eu fosse pentecostal, agora tava rolando labachúria aqui. Agora é a hora do labachúria. Se eu fosse pentecostal, ia rodar aqui o labachúria. Um dia, todo joelho se dobrará. Todo. Sabe o que é essa expressão de joelho se dobrar? É tipo assim, é a maior adoração que tem, você se jogar de joelho pra Deus, assim, é um negócio assim, eu tô aqui, ó, jogado de joelho, humilhante, vou jogar de joelho, eu vou me reconhecer que você é maior. Um dia, todo joelho se dobrará. Filipenses 2, 10, 11, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, tá lá, vocês que sabem a língua dos petecos. Você tem noção dessa palavra? Agora falando sério.
Todo joelho vai se dobrar, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. Ah, mas eu quero estar viva para ver, senão eu quero estar ressuscitada para ver. Então você pode lutar contra isso, mas no final, meu filho, é ele. Sempre é ele, sempre foi ele. João 6,68. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Como Pedro, a gente pode até questionar, mas não há outro caminho além de Jesus. A Bíblia fala, Deus, Messias, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Caminho, verdade e a vida. Com Jesus, você guia o caminho. Com Jesus tem a verdade, ou seja, nele está toda a verdade, ele é a própria materialização da verdade. Caminho, verdade e vida. E a vida, é nele que você tem a vida eterna. E aí continua o texto falando, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Messias, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele, certo? Que crença que tu tem, que tu não tá, porque assim, ó, só dá pra ir pro Pai, pro Deus verdadeiro, através do Messias. Então ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, como é que você vai chegar através ao Deus verdadeiro, que é esse, majestoso, dono da predestinação, soberano de tudo, que não tem, faz viver, faz morrer, faz tudo, a Deuteronômio que eu mostrei pra vocês. Se você não crer que o Messias é o Filho, a manifestação, e é ele que te salva. Não existe nenhum caminho que vai te levar ao Pai, ao Deus verdadeiro, se não for através do Filho. Se você crer na Bíblia, essa que é a verdade bíblica. Se você procura outros caminhos e você for um eleito, no final da tua vida, você vai confessar que o Messias é Deus, porque a tua salvação depende da fé no Messias. Olha um conceito muito importante aqui, ó. Crer em Deus, numa força, universo, todo mundo pode crer, porque a Bíblia fala que, acho que é Romanos 1, que ninguém é desculpável, porque a natureza revela o Deus Criador. Ou seja, crer num Deus Criador é fácil, né? Existe uma força poderosa. Agora, crer no Deus Criador, nos moldes bíblicos, que enviou o Filho para morrer, e esse Filho é o único que leva para a salvação, porque é através do sangue dele que tu limpou os teus pecados, porque você não é o alecrim. Se tu não crê que o Filho tem a capacidade de salvar a sua vida, não tem como ter salvação, mesmo que você crê em Deus, percebeu? Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrar no reino, mas quem faz o quê? A vontade do Pai que está no céu. Então, assim, ó, crer em Deus, crer numa existência, beleza, isso não te faz um salvo. Agora, crer no Filho que foi enviado, é a materialização, é a imagem do Deus pessoal, é um Deus pessoal. E quando eu trouxer a live pra vocês da novela, vocês vão entender. Porque vocês vão parar de me chamar de novelista, porque vocês não têm noção do que é a nova era. As crenças são algumas bem contraditórias, outras dá pra gente explicar de uma outra forma, e eu vou trazer esse entendimento pra vocês. Vocês parar de falar porcaria na internet. E parar de demonizar as coisas também, que não é assim. Não é assim que funciona o processo de conversão de ninguém, nem de vocês, nem meu, nem ninguém. Para com esses rótulos. Para com isso. Aí crer no evangelho verdadeiro tá ótimo. Tá ótimo. Se fizer isso aqui, já tá meio caminho andado. Nem isso faz. O que o principal evangelho fala? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Não passou nem no leitinho, vai subir pro arroz e feijão? Bíblico. Não consegue nem amar o próximo. Quer discutir doutrina bíblica, religiosa, filosofia pagã. Ai, não leu apócrifo. Sabe nem o que tá escrito em Gênesis, quer ler apócrifo. Não tem a visão do todo bíblica, quer criticar o irmão da outra igreja. Não tem a visão do todo, quer botar o dedo no irmão que tá... Ai, novelista. Ai, católico. Ai, crente. Ai, não sei o quê. Tira a trave do teu olho primeiro pra olhar pro teu irmão. É isso que a Bíblia fala. Então, como Pedro, você pode até questionar, mas não tem outro caminho além de Jesus. Entenderam a diferença entre Deus e Jesus? Ok. Então, se a pessoa vira pra você e fala assim que Jesus não é Deus, ela já está negando a divindade, ou seja, ela está negando a capacidade de salvação que está no Messias.
no fim, sou eu. Você pode tentar fugir, mas é a mim que você vai escolher. Ele já te escolheu desde a fundação do mundo. Você pode até lutar contra hoje, mas um dia você vai ver que ele sempre foi a melhor e a única escolha verdadeira. Deus está dentro de você. O Espírito Santo, Ruach HaKodesh, parcelinha de Deus em você. Escuta bem. Chegou agora? Para. Respira e escuta. Vamos lá, costurar esse conceito. Once for all. Se você crê na Bíblia e na verdade, você crê que quando o Messias morreu, ele disse que deixaria o Consolador aqui, dentro de cada um de nós. Vou enviar o meu Espírito, que vai conduzir vocês por todo o caminho da verdade. Não vai mais ser necessário que ninguém ensine e explique, porque dentro de você já estão as respostas. O Espírito Santo convence você da verdade. Ele convence você de onde você pode pisar e até onde você pode ir. O caminho de salvação e de regeneração do vaso, ele é individual. Cada um vai ter um caminho que vão conter pecados, vão conter bênçãos. Tudo isso está predestinado por Deus, inclusive seus pecados. Se assim não fosse, você não teria nascido num ambiente tóxico. Você não teria recebido no teu DNA características pecaminosas, maldições hereditárias e questões que você repete e reproduz sem nem saber. Você tem crenças dentro de você que nem são suas. Quando Deus fala tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, nisso pensai, ele tá falando pra você cuidar da sua mente. Ele tá falando pra você parar de botar porcaria dentro da tua cabeça, pra você se conectar com a vibração alta de Deus e unir todos os conhecimentos e entender que energia, física quântica, Bíblia, está tudo conectado. Deus é um Deus maravilhoso, magnânimo, enorme, que criou todo mundo, um sistema que você não faz nem ideia. O seu corpo humano, se você pudesse olhar por dentro, abre um livro de corpo humano, olha por dentro, tanto de veia, de trem, de coisa. Você acha que conhece tudo? Segue a tua intuição, olha pra dentro de si, a resposta tá aí dentro. Só que sabe o que acontece? Tu não quer encarar, porque tu não quer encarar a realidade da tua vida. Tu não quer encarar as tuas sombras. Tu quer fugir. Tu quer fugir, igual a música diz. Mas no final, it's gonna be me. It's gonna be me. No final das contas, você vai rodar e vai concluir que ele é e ele sempre será o Deus que ocupa o espaço maior no teu coração. Manda essa live, porque eu tenho certeza que essa live de hoje eu tenho 10 mil coisas pra fazer aqui. E eu tô falando de Bíblia na internet porque eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Então, pega essas palavras aqui que, enfim, manda, porque certeza que alguém hoje está pedindo uma resposta nessa live. Falou, a gente se vê por aí.